boa noite. Mês rosa, mês dos cuidados, mês da prevenção, mês dedicado à saúde da mulher, mês do amor próprio, mês da prevenção ao câncer de mama. É sobre esse tema que vamos conversar hoje, mais uma vez, com a doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é professora universitária, especialista em mastologia. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, esse mês maravilhoso, mês rosa, mês das mulheres, mês das prevenções dos cânceres de mama, mês não, ano inteiro, né? E mais uma vez aqui a doutora Sheila Ulisses Paiva, aqui contribuindo com a nosso telespectador, trazendo as informações. Boa noite, doutora, muito obrigado de coração, mais uma vez aqui no nosso programa, que seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o momento, né? É muito precioso a informação para os nossos pacientes, chamar a atenção ao câncer de mama, ao câncer de colo ginecológico. O Outubro Rosa começou pensando na mama, mas hoje ele se estende à saúde da mulher. Então, estamos aqui alertando a todas que nós precisamos nos cuidar. É um prazer estar aqui novamente falando sobre saúde da mulher. Doutora, eu falei mês rosa, mês das mulheres, né? Hoje nós passamos em todos os consultórios médicos, nos hospitais, o movimento, a prefeitura, a Secretaria de Saúde fazendo o movimento, tudo róseo, né? Maravilha. Mas eu queria começar perguntando por que só as mulheres? Por que essa dedicação exclusiva para as mulheres? O homem também pode ter câncer de mama? Sim, mas é extremamente raro, né? É possível, né? É possível. De cada 100 mulheres que a gente tem positiva para câncer, a estatística é 1 para 100. Então é bem raro. Bem menor. É bem menor. Doutora, vem crescendo o número desse mal tão grave? Vem crescendo nos últimos dias, nos últimos meses? Continua crescendo, né? O estilo de vida da mulher mudou, a paridade mudou, as mulheres hoje menstruam muito mais, têm menos filhos, uma vida cheia de estresse, muita correria, mal alimentação, e aí as células começam a se dividir de forma inadequada e a gente pode ter realmente um câncer mamário. A estatística, de uma forma bem simples para que elas entendam, eu digo que sempre a gente vai ter alguém por perto da gente com câncer de mama, porque é estipulado em 1 para 10 ou 1 para 12 mulheres que possam ser acometidas pelo mal do câncer de mama. Esse crescimento ele se deu em razão da população ou em razão de outros sintomas, de outras circunstâncias, o crescimento do câncer de mama? O crescimento da quantidade, né? Começa tudo com a expectativa de vida, né? Hoje a gente vive mais. A mulher antigamente, há muitos anos atrás, morria de parto. Era bem comum, né? Os vários casamentos dentro da mesma família. Morria-se jovem, 35, 40 anos, de parturição. Então, assim, a própria evolução dos fatos, né? À medida que a saúde vai melhorando, as doenças cancerígenas começam a se tornar mais presentes, desde que as outras tenham sido um pouco mais controladas. Então, o câncer de colo, a gente tem o preventivo, que é fácil, barato, e conseguiu controlar, de certa forma, diminuindo sua estatística em relação ao câncer de mama. Já o câncer de mama é mais genético mesmo, é uma mutação genética que ocorre. Então, o preventivo muitas vezes se trata já do diagnóstico precoce. E aí o estilo de vida, a diminuição da paridade, a mulher menstruando mais, a exposição ao nosso próprio hormônio por mais tempo, que é o estrogênio, isso vem favorecido ao longo de vários anos, de várias décadas, as mutações genéticas e a estatística maior para o câncer mamário. Esse crescimento, doutora, com toda a campanha que se vem fazendo, com toda a divulgação, com o mês de outubro completamente rosa, cor-de-rosa, isso não vem provocando assim, mais cuidado nas mulheres para que se consiga reduzir esse número, não? Ou ainda está pouco o processo de divulgação, de publicidade? É importante dizer que, assim, do ponto de vista para evitar o câncer de mama, seria profilaxia a palavra, né? Nós não temos esse antídoto. Então, a intenção é dar sempre o diagnóstico precoce. Nós não vamos mexer muito na estatística dos casos. Nós vamos mexer na estatística das mortes. Mas nós trabalhamos aí a questão da prevenção, dos cuidados, né?
Então, se nós trabalhamos a prevenção, os cuidados, a formatação de como as pessoas devem viver e terem os cuidados necessários, isso não provoca uma redução, não? Nós acreditamos que estilo e qualidade de vida é o que pode mexer mais atualmente. Então, assim, tentar levar uma vida mais saudável possível. Se alimentar bem, dormir bem, ter uma qualidade razoável no seu estilo de vida, pode interferir sim. Você pode ter o gene e não ativá-lo, né? Então, é por aí. Boa alimentação e atividade física é um bom remédio, é um bom antídoto para um bocado de doenças cardiovasculares, mas doenças de câncer também. Eu também, né? A minha pergunta é exatamente em razão disso, porque além do todo o processo de divulgação do Mês Rosa, nós também temos aí uma atividade que vem crescendo muito, é a atividade física, as academias, as pessoas tornando-se mais aptas, andando mais, praticando mais exercício, visitando mais as academias. Hoje nós temos academias populares aí, até nas praças. Então, facilita para o acesso a todas as pessoas, né? Então, isso muda o estilo de vida das pessoas, consequentemente, há uma presunção de que se deve reduzir, né? Eu sempre brinco, mas falo sério, quando eu digo que atividade física e boa alimentação é bom de todo jeito, porque além da gente ficar mais saudável, correr menos risco de adoecer, ainda ficamos mais bonitas. Então, mulheres, precisamos malhar mesmo e se alimentar direito. Tá certo. Maravilha, doutora Sheila. Doutora, não seria um forte indício a falta de informação? O grande vilão para o câncer de mama ainda é a falta de informação. O medo. O medo. Né? A ideia de que se eu não descobrir, eu não vou ter, ou eu vou fazer como camuflar essa doença. A doença tem cura, diagnosticada precocemente, só tem uma forma, é a gente enfrentá-la logo no início. Quanto menor, mais fácil é o tratamento, menos mutilada você vai ficar e a gente consegue bons resultados. Então, a informação ela é muito importante nesse sentido, para desmistificar essa palavra câncer, como se fosse um bicho-papão, né, da infância. Câncer tem cura, gente. 60% das pacientes ficam boas, desde que a gente consiga pegá-lo no momento correto. E para isso é importante que se faça com frequência a visita ao profissional, anualmente, semestralmente. As mulheres, a partir de 40 anos, a gente advoga que seja anualmente mesmo. Né? Elas podem, durante o próprio preventivo do colo uterino, já fazer a palpação da mama e, a depender da necessidade, associar alguns exames complementares, como mamografia e ultrassom, se for necessário. Doutora, essa questão de se a senhora falou a partir dos 40 anos, o índice maior em mulheres portadoras se dá em mulheres com mais de 40 ou menos de 40? Mais jovens? A idade mais corriqueira é por volta dos 50. Mas assim, a estatística se mostra começando a ter o upgrade a partir de 40 anos, mas isso não significa que mulheres abaixo dessa idade não tenham. Então, assim, é mais raro, mas vez ou outra a gente vê pacientes com menos idade, 35, 36, 28, né, com câncer mamário. Inclusive essas jovens, essas garotas que estão entrando nessa fase, podem se fazer autoexames? Devem? Eu acho que o autoexame ele deve fazer parte desde o início dos primórdios, né, da adolescência, quando a mulher está começando a se formar moça, né, a menina deixando de ser menina e se tornando mulher. É muito importante o autoconhecimento. Quando nos conhecemos direito, sabemos exatamente como o nosso corpo funciona, qualquer novidade fica mais fácil ser perceptível e procurar informação e auxílio da medicina para saber se trata de alguma coisa mais séria ou não. Então tem que se palpar sim. Nós advogamos que qualquer idade que a pessoa comece a ter um certo conhecimento sobre si, do corpo. E não temer, né, doutora? Não temer. Porque um dos maiores males seria talvez não haver esse toque, consequentemente ter o sintoma e temer, esconder da mãe, do pai. Eu digo que tudo que é bom, simples e barato é bem aplicado. Então, palpar a sua mama durante o banho, o que mais você pode fazer, né? Então, examinar. Ah, mas eu não sei, eu acho que tem. É melhor achar que tem, a gente olhar e não ter,
do que você não tocar e de repente ter e deixar passar. Deixar passar. Então, é muito importante, sim. Eu acho que a mão ajuda, o autoconhecimento, né, do nosso próprio corpo. Nós precisamos nos conhecer para podermos nos ajudar sempre. Doutora, vem a mulher grávida. Mulher grávida. Ela tem a probabilidade de adquirir ou de... Existe alguma coisa que identifique, que envolva esse sintoma, esse... Foi uma pergunta muito peculiar, muito boa, porque muitas acreditam, né, que por estarem gestantes ou porque estão amamentando, estão livres naquele momento e até menos propensas depois a ter câncer mamário. Realmente amamentar dá uma certa proteção, né, em termos de pesquisas científicas, mas não isenta que a pessoa vá ter. E durante o próprio período gravídico e o período da lactação, a paciente pode ser portadora de câncer de mama. E outro grande problema que precisa ser enfrentado é que o tratamento ele existe e ele pode ser aplicado em paciente gestante ou em período de amamentação. Algumas peculiaridades vão ter que ser tomadas, algumas pautas vão ter que ser observadas, mas o tratamento não pode se perder por esse fato. E a medicina já progrediu nesse sentido. Então, casos, por exemplo, de pacientes gestantes que muitas vezes tomam até quimioterapia e depois o bebê nasce, tudo bem. Então, já temos experiências nesse sentido. Precisamos enfrentar, né? É raro o câncer durante a gestação, mas pode acontecer sim. E não custa nada procurar um profissional para saber, né? Afinal de contas, há uma dilatação nos seios, né? Nesse período, em virtude da gravidez, né? A maior dificuldade nesse período é porque a mama ela se torna realmente maior, os locais, né, que vão ficar cheios de leite ficam bem robustos e às vezes a percepção ao tato se torna um pouco mais difícil do próprio nódulo. Então, quando ele vem se apresentar de forma palpável, já normalmente é um tamanho maior. E aí, às vezes, a gente retarda um pouco o diagnóstico. Mas é aquela velha orientação. Durante o pré-natal, é comum e de bom tom duas coisas que muitas vezes as mulheres não fazem. E, às vezes, os médicos até não fazem com medo de serem mal interpretados. Mas é importante o toque da mama durante o período gravídico, no pré-natal, né? E também a prevenção do colo do útero, que as mulheres acham que porque estão grávidas também não precisam fazer. E ao contrário, o preventivo do colo do útero nessa fase, ele pode até inclusive evitar alguns processos infecciosos que vão para o bebê e de repente causar um trabalho de parto prematuro. Então são exames que podem e devem ser feitos, né? E que é importante que a gente divulgue para que não sejam mal interpretados os médicos que o fazem, como o preventivo e a palpação da mama durante o período gravídico. Inclusive, preparar o mamilo para a amamentação, né? Se ele está bem posicionado, como vamos fazer essa pega desse bebê. Então, é um ponto que precisa realmente ser mais bem utilizado durante o pré-natal, que é o exame das mamas. Inclusive, a mulher, nesse estado de gravidez, geralmente só quer saber fazer o pré-natal e ir para casa fazer o pré-natal. Umas que nem fazem, né? As menos informadas nem procuram saber, nem procuram fazer o pré-natal, e isso só causa danos a ela mesma e, acima de tudo, fazendo ao próprio filho, né? Ao próprio inocente, né? Que está lá, que ninguém está protegendo ainda. Exato. Então, é nossa responsabilidade, uma vez que estamos carregando um filho, saber que tem um ser que já existe e que ele precisa de alguém que o proteja. A mãe é a pessoa mais certa. Estamos conversando com a doutora Sheila Ulisses de Paiva, mastologista e professora da Universidade Federal, doutora? Da Federal e da FMJ. Da FMJ. Essa matéria, mastologia, outra? Essa é saúde da mulher. A gente faz Saúde a parte mulher, de ginecologia, né? E de mastologia. Dando essa verdadeira aula para você, telespectadora, para você, mulher, para você que está na fase da adolescência e teme, acima de tudo, procurar um profissional da área para... Consulte sua mãe, vá com a sua mãe, com seu pai, mas procure um profissional para evitar os problemas futuros, conforme a doutora falou aqui. O tardiamento dessa busca pode provocar problemas mais graves, né? Doutora, como nós estamos falando de saúde, eu não posso deixar aqui de falar com o meu amigo Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo, doutora Socorro, do Laboratório Lamic, que apoia, que patrocina, que apoia o programa Café com Leite.
Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Eu diria não só aqueles que dirigem o laboratório LAMIC, mas todo o grupo. Olha, estive lá no laboratório LAMIC visitando a sala infantil, a sala de coleta infantil, um espetáculo que você vai ver em breve aqui no programa Café com Leite, onde as crianças, doutora, coletam sangue lá no laboratório LAMIC de uma forma que é incrível. As crianças nem sentem. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC. Doutora, vamos saborear uma água? A água mineral aqui, a gente conversa, bate um papo, mas a água aqui faz parte do programa Café com Leite. Né? Eu faço questão aqui de lhe servir uma água mineral São Geraldo. Vamos saborear uma água mineral aqui e falar dos produtos São Geraldo. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Nesse mês maravilhoso, do mês das mulheres, o mês das prevenções, eu diria o ano inteiro, viu? O ano inteiro deveria ser rosa, em benefício das mulheres maravilhosas que fazem o nosso país. Olha aqui, olha. Você já saboreou? Também em lata os produtos São Geraldo? Não é só a água mineral São Geraldo, a cajuína São Geraldo é nossa, é daqui. Como disse aqui o governador Cid Gomes, é um admirador e consumidor dos produtos São Geraldo. Doutora, vamos saborear agora um cafezinho? Cafezinho. Olha aqui, a menina disse que tem adoçante. A senhora quer sem adoçante, né? Olha aqui. Agora, doutora, vamos saborear aqui um cafezinho. Aqui eu faço questão de lhe servir. Pena que a senhora disse que quer sem açúcar. Mas é assim o programa Café com Leite. É a dieta, né? É isso aí, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Antes eu quero mandar um abraço para a doutora Eloni Rodrigues, assistindo o programa Mais AID. E também a Sandra, lá na rua Santa Rosa, que assiste o programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Doutora Sheila Ulisses Paiva aqui, sempre dando a sua contribuição, dando uma verdadeira aula para você, telespectador, sobre a prevenção, sobre os cuidados que você, mulher, deve ter, e também o homem, apesar de ser 1%, os cuidados são essenciais para evitar. Ora, depois que você adquirir, vai só se lamentar. E os cuidados sempre fazem parte da nossa vida em todos os sentidos, em especial nesse caso. E você, em especial nesse mês de outubro, tenha cuidado, você mulher, procure um profissional, procure a doutora Sheila ou outro profissional de sua confiança e faça as suas prevenções devidas. E sempre, doutora, sempre a cada 6 meses, cada ano, com essa prevenção a mulher deve fazer, procurar um profissional na área. Tem um tempo? Tem. Se a paciente é saudável, realmente anual já é de bom tom. Se ela está em tratamento por alguma patologia, ela vai receber a orientação adequada dos intervalos, a depender do problema que ela apresente, né? Mas, normalmente, uma paciente sem nenhum problema seria anual. Doutora, esse câncer de mama é hereditário, não? Uma boa pergunta também, né? 70%, gente, dos casos de câncer de mama não tem história familiar. 70%. Não tem. Não tem. Ou seja, é esporádico. Esporádico. Né? Mas 30% dos casos são câncer extremamente familiares, hereditários. E aí, quando se tem casos na família, a gente fica buscando se não é uma mutação genética familiar.
de acordo com a quantidade de casos que ocorrem. Quando começa a acontecer mais de 3 casos em pacientes com parentes de primeiro grau, mãe, tias, primas, avós, a gente já começa a pensar, sim, na mutação genética daquela família para o câncer da mama, câncer de ovário, que estão ligados a um tipo de um códigozinho genético para isso. Ao fazer o toque, o autoexame, já se perceber um pequeno nódulo, um tumor, uma coisa lá, já pode ser considerado um câncer? Não, de jeito A nenhum. mulher já, porque geralmente quando toca a mulher já fica logo sem dormir. Mais um ponto brilhante da sua pergunta. Gente, nem toda doença mamária, não só existe câncer na mama. As mulheres chegam às vezes apavoradas com um problemazinho inflamatório, porque está vermelha, que é uma coisa que se resolve com antibióticos, ou até às vezes uma drenagenzinha para tirar o pus. Às vezes cistos mamários, que são coleções de líquido na mama, que é comum, é benigno, nem remédio tem, é só acompanhamento. Você pode palpar uma bolinha e ela ser de água. E nódulos sólidos também, não são todos os nódulos da mama que já tem que ser câncer. 80% dos nódulos mamários são benignos. Apenas 20% é que tem malignidade. Então, a gente não precisa se apavorar ao primeiro momento se palpar alguma coisa na mama. Procurar alguém que entenda para que realmente você faça a escolha, a triagem entre aquele que é perigoso e o que não é perigoso. É contagioso? Não, de jeito nenhum. Mas as mulheres temem. Isso vem muito dos antigos, né? Que achavam que se pegava certas coisas. Eu brinco dizendo também, se pegasse eu já estava morta. Porque desde 1998 que eu cuido dessa patologia com muito afinco, com muito amor, eu não tenho medo e não se pega mesmo. Isso nasce. Não escolhe raça, nem cor, nem bolso, né? Pode ser ricos ou pobres. E o importante é que todo mundo tem que se cuidar. A microcalcificação, doutora, seria, eu citei na pergunta anterior, o tumor, né, um nódulo ou qualquer coisa. Seria também chamada microcalcificação, esses nódulozinhos, esses tumores pequenos? É assim, as lesões mamárias, elas podem ser líquidas, que seriam os cistos, podem ser sólidas, como um nódulo mesmo, tipo uma azeitonazinha, né, um feijãozinho. Mas algumas delas não chegam nem a se formar como nódulos. Tem algumas alterações que a gente só consegue perceber pelo exame do raio-x, que é a mamografia, que parecem pontinhos brancos, né? E é de cálcio. Então, assim, microcalcificações. São vários pontinhos agrupados no exame do raio-x da mama. E isso é um sinal que, dependendo da característica da microcalcificação, também ela poderá ser benigna ou maligna. Aí a gente tem que avaliar cada uma com suas peculiaridades para saber os riscos daquela paciente. Doutora, após o toque, após as mulheres tomarem conhecimento de que tem algum nódulo, alguma coisa, quais são os primeiros cuidados que ela deve ter? Procurar o profissional? Como eu sempre digo... Isso na hora, doutora, me perdoe, na hora que ela se toca, que ela percebe que tem por algum ato cometido por ela mesma, já vem a temerosidade, já vem o receio. Já vem aquela história, estou com câncer de mama. Já vem logo o bicho. Não é? Quais são as primeiras medidas que ela deve tomar para ela ir tranquila, para ir... Nós temos esse objetivo no nosso programa, nessa nossa conversa, é de tranquilizar as mulheres, provocar para que elas se previnam. Não é? Então, ao tomar conhecimento de qualquer detalhe vinculado à mama, quais os primeiros atos ela deve... Primeiro pensamento, pensar que 80% das lesões são benignas, que aí você já se tranquiliza. Já se tranquiliza, né? Segundo pensamento, pensar que se você estiver na fase dos 20% que é maligno, é melhor descobrir logo e tratar cedo. Que também, se eu tratar cedo, eu fico bem. Com certeza. Então, menos um problema. E assim, procurar alguém da área de saúde que tenha um pouco mais de conhecimento sobre você o mais breve possível. Um auxiliar de enfermagem boa, uma enfermeira boa no posto, um médico da área de saúde, de preferência ginecologista, e, se houver alguma necessidade maior, o especialista mesmo, que seria o mastologista. Para fazer o autoexame, tem um período contínuo, ou seja,
eu vou fazer o autoexame. Então, eu faço mensalmente ou sempre que eu tiver acesso, como a senhora disse, na hora que eu estiver tomando um banho, na hora que tiver a possibilidade de se tocar. Ela pode fazer esse autoexame ou deve fazer com frequência? O período melhor é no período pós-menstrual, porque a gente percebe que a mama na fase menstrual, ela fica aquela mama túrgida, cheinha, dolorida, então não é um bom período. O melhor mesmo é assim que passou a menstruação, você se tocar. O ideal é escolher um período no mês. Então, assim, sempre que eu parar, minha menstruação parou, é o período bom de eu dar uma olhadinha. E aquelas que já não menstruam mais, escolher uma data que lhe seja peculiar, dia 1º, dia 13, dia de Nossa Senhora, dia 20, dia do Padre Cícero, e faz naquela data especial. Ela diz, hoje é o dia de examinar minha mama. E ela escolher aquela data para isso. Isso com frequência, né? Doutora, dói? O câncer? Sim, esses cálculos, esses nódulos. Quem dói mesmo é a glândula mamária. A mama é uma glândula. E como glândula, é um órgão sensitivo. Então, ela sofre todo o problema normal do período pré-menstrual. Ela incha, ela desincha, e isso pode deixar ela extremamente dolorida. Outro órgão que existe embaixo da mama é o músculo peitoral. E as mulheres que trabalham, né, sejam as faxineiras, as lavadeiras, as dentistas, as parteiras, quando a gente usa muito a musculatura do tórax, isso pode deixar as digitadoras, pode deixar a gente mais dolorida, as professoras. Então, dor no tórax é uma coisa bem comum. E aí, às vezes, há uma certa polêmica. Se está doendo é porque eu estou doente. Nem sempre. Na verdade, as doenças cancerígenas, na sua fase inicial, que é a fase do melhor do diagnóstico, elas são, muitas vezes, silenciosas, sem dor, assintomática. É muito mais fácil você ter dor por problemas benignos na mama do que por um problema maligno. Traumatismo na mama. Você sofreu uma pancada, uma lesão. Há a probabilidade de provocar uma criação, um nódulo? Cancerígeno, não. Né? O trauma ele pode levar à formação de um hematoma, aquele negócio que a gente chama roxo, né? Esse hematoma ele pode criar um coágulozinho de sangue e muitas vezes pode até precisar tirar o sangue ou até mesmo criar um abscesso. Então, o problema maior do trauma mamário é de imediato, nos próximos meses. Não a longo prazo para uma doença cancerígena. Isso é um mito. Então, tem gente que leva uma pancada na adolescência, uma bolada. Aí, quando foi com 50 anos, teve um câncer de mama. Ah, mas eu levei uma bolada quando eu tinha 15 anos, lá no colégio. Gente, todas as mulheres que passam pela vida, eu digo que é impossível a gente não sofrer algum trauma mamário. Ou no colégio, ou na infância, ou na bicicleta, né? Enfim, pancadas a gente pode levar, eles podem dar trauma local do ponto de vista de coágulozinho, de mancha roxa e de pus, mas não de câncer, não. Doutora, então vamos destacar alguns mitos para que a gente possa quebrar as barreiras dessas mulheres, para que no mês de outubro os consultórios, em especial da doutora Sheila, seja superlotado, não só em outubro, o ano inteiro, né? Porque mitos intimidam as pessoas, né? E criam obstáculos para que elas criam. Quais são os mitos mais comuns que reclamam ou que ditam lá do seu consultório? Eu vou começar pelo mais simples, que câncer é igual a óbito, morte. Não, muitas ficam boas. Temos que enfrentar o bicho, como diz o outro, né? O outro grande mito é a dor. Dor mamária e câncer são completamente inversamente proporcionais, ou seja, nem sempre câncer dói. Pancada dá câncer, também não. Né? Lembre aí de algum outro. Ah, desodorante, gente, esse é um mito horroroso, que a pessoa não pode usar desodorante, que pode criar, né, alguma alteração mamária. Também não é verdade. O desodorante, no máximo, pode causar alergias, para quem for alérgico, local na pele, mas obstruir poros e criar nódulos também não é verdadeiro. Doutora, agora vamos para o serviço público. O que é que o serviço público, de um modo geral, o Estado, município, a União, está fazendo em benefício da prevenção do câncer de mama? Eu diria, na verdade, do câncer, porque o governo, de um modo geral, se preocupa com... Eu sempre digo isso, olha, na época de carnaval, o governo distribui preservativo anticoncepcional.
E por que o governo não se preocupa com a cura do câncer, de um modo geral? Aqui eu estou generalizando, eu não estou especificando. O governo se preocupa em fornecer gratuitamente preservativo, de fácil acesso hoje nos postos de saúde. Concordo, eu sou a favor. Anticoncepcionais para as mulheres, mas em especial gasta muito dinheiro com o processo de divulgação na mídia, nesse período, mas esquecem que nós temos um alto índice de pessoas que chegam ao óbito em razão de adquirir um câncer em qualquer das partes do corpo, né? E não se preocupa. Então, o que o governo vem fazendo para beneficiar, ou seja, para evitar? Eu acho que a gente deu alguns passos para frente, porém pequenos, né? Na verdade, o Outubro Rosa começou com a própria Sociedade Brasileira de Mama, que viu que nada se conquistava, então a gente resolveu chamar a atenção. Inventamos o Outubro Rosa. E aí, eu percebo que ao longo dos últimos 10 anos, assim, o serviço público começou a absorver isso também. Né? Eu já percebi, o ano passado, o município do Crato, ele deixou a cidade quase toda rosa, foi legal. Esse ano a gente está percebendo a mídia mais presente, então é uma coisa que vem se contaminando, né, devagarinho, ao longo do tempo mesmo. Mas eu concordo com você, eu acredito que as políticas públicas de saúde precisam ser repensadas, precisam ser melhor analisadas, né? Alguns pontos do ponto de vista de acesso a exames, como mamografias, precisam melhorar um pouco mais. Então, a gente, na Sociedade Mundial de Mastologia, não é brasileira, é do mundo todo, nós advogamos mamografia a partir de 40 anos, e a saúde pública tem querido mamografia a partir de 50, aliás, de 40 anos, de 2 em 2 anos, e a gente de 40 anos anualmente, porque acha que a quantidade de diagnóstico vai ser um pouco menor anual, mas aquela que você der vai evitar de morrer. Então, para a gente isso faz diferença, para nós da saúde, né? Então, algumas coisas precisam ser melhoradas. Mas acredito que também tem a questão das verbas, né? Muitas verbas mal aplicadas. E aí a saúde muitas vezes fica escanteada, né? Esse é um problema sério. Esse ano o município do Crato fez um movimento, foi o ano passado? Começou o ano passado. O Crato estava todo cor-de-rosa, iluminações rosas, né? Ali no Seminário Rosa. Eu tive bem recente, o ano passado, né? Eu estive na cidade de Patos, na Paraíba, coincidentemente no mês de outubro. E a cidade estava inteiramente rosa. Inclusive com passeatas. Quer dizer, achei aquilo brilhante, um espetáculo, né? E nós não fazemos isso aqui. Cadê a prefeitura de Juazeiro, né? Alô Caririaçu, alô Barbalha, Missão Velha. Crato, doutora, eu vou ao Crato ainda essa semana, só verificar se está tudo rosa lá. Eu não sei te dizer esse ano ainda se está rosa, mas pelo menos na mídia já apareceu alguma coisa, assim, a nível de televisão. Prefeito Ronaldo, faça cumprir, copie o ano passado, viu? Com mais intensidade para que as pessoas possam... É esse movimento. Olha, nós temos 3 anos do programa Café com Leite e temos a graça de ter a doutora Sheila aqui todos os anos, falando sobre esse processo de prevenção. Então, nós nos preocupamos, queremos dar a nossa contribuição, trazendo aqui para que ela possa fazer alguns esclarecimentos. Esperamos que toda a mídia, de um modo geral, faça isso. Porque o melhor remédio, não existe remédio. O melhor é a prevenção, né, doutora? E a sociedade civil, eu acredito muito no que cada um pode fazer. Então, a gente já percebe, por exemplo, a Caixa Econômica, o pessoal usando lacinho rosa, né? Então, vamos aí os supermercados, todo mundo usando lacinho rosa. Cada um, se der a sua pequena contribuição, nós já vamos estar chamando a atenção. Cada um pode fazer a sua parte. Vamos pedir, sim, que o poder público melhore, nós precisamos melhorar em muitos aspectos, mas cada um pode dar um pouco de si e já funcionarmos de forma mais efetiva. É isso aí, conversando aqui com a doutora Sheila Ulisses Paiva, ela que é mastologista e professora da Universidade Federal e da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, né? E aqui eu dando essa verdadeira aula sobre prevenção de câncer de mama para você, senhora, para você, garota, para você, mãe de família, né? Eu queria trazer para você aqui o nosso boletim informativo. Não tem aqui, é verde, não é rosa esse mês de outubro, mas no próximo ano eu vou ver se dá para imprimi-lo rosa, não é? Em benefício das mulheres. Temos aqui as novas informações sobre
quem pode optar pelo Simples Nacional, inclusive, se eu não me falha a memória, algumas atividades da área de saúde, alguns profissionais de medicina já podem aderir a partir do mês de janeiro do próximo ano à opção pelo Simples Nacional. Adquira o seu exemplar em Leite e Contabilidade lá na Rua Delmiro Gouveia, é gratuito, é informação para você. É o informativo do mês de outubro de Leite e Contabilidade. E agora, vamos falar também em saúde. Como a doutora disse, né, a alimentação é um passo importante. E o arroz faz parte da nossa vida, né? Quem não consumiu arroz nessa vida, né? E eu quero falar aqui do arroz Tia Sheila. Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade. Arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. É o arroz Tia Sheila. Quem não saboreou, não é? E você encontra o arroz Tia Sheila aqui na Avenida Ailton Gomes, com o meu amigo Zé de Walter, lá na Avenida Ailton Gomes, 1238, saboroso, gostoso. Eu consumo o arroz Tia Sheila. Doutora, mais uma água. Água mineral São Geraldo aqui. Sempre aqui saboreando, sempre nos deixando mais à vontade para que nós possamos bater esse papo descontraído, né? São os produtos São Geraldo. Aqui, sempre com o café com leite. Agora, doutora, mais um cafezinho. Agora vamos saborear um cafezinho aqui, doutora. Mais uma vez. Cafezinho aqui, café Itiza. Café do nosso amigo doutor Expedito. Doutor Expedito. Já provei, é bom, viu? Aprovou, né? Olha aí, doutor Expedito. Doutora Sheila aprovou seu café, viu? Vamos falar do café Itiza? Puro, saudável e saboroso, só existe um, o café Itiza. Com ele, você faz como achar melhor, forte, leve ou encorpado. O café Itiza é produzido nos mais altos padrões de higiene e qualidade. Esse, todo vizinho diz, Itiza é o melhor café. Você encontra o café Itiza nos melhores supermercados da região. O café Itiza é produzido pela Torrefação Santana e Almeida Limitada. Quero mandar um abraço para Socorro, a Nininha, tia de Rosália, né? Regis, da Zé de Melo, que estão sempre ligados no programa Café com Leite, lá na Avenida Zé de Melo, né? Aqui na subida do Horto, assistindo o programa. Meu irmão, meu amigo Firmino, lá na cidade do Crato, sempre ligado no programa Café com Leite. Damião, também que assiste o programa Café com Leite lá na cidade do Crato. Gilberto Grangeiro, um abraço para você, Gilberto. E a todos lá de Caririaçu, nossa audiência em Caririaçu, um abraço a todos na cidade de Caririaçu assistindo o programa Café com Leite. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Acesse o nosso Face, não mude de canal, Face, programa cafécomleite.com.br e também a nossa página na internet, programa cafécomleite.com.br. Se você quiser mais informações, outubro de 2013, tem lá a entrevista de doutora Sheila, veja aí. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com muito carinho com a doutora Sheila Ulisses Paiva, que sempre vem aqui de forma carinhosa dar as suas informações para você, telespectador, contribuindo com o programa e contribuindo com você que sempre assiste. E com certeza, doutora, é um dos programas mais assistidos. Olha, eu tenho recebido e-mails, telefonemas de pessoas parabenizando o programa pelas suas informações. E isso é muito gratificante para nós que fazemos
o programa Café com Leite, e com certeza porque, acima de tudo, as pessoas ficam gratas e aprendem muito, né? Então isso é muito gratificante. Mas vem aquela questão da mamografia, né? As pessoas que fazem autoexame, tá? Precisam fazer a mamografia? Toda mulher acima de 40 anos, todos os anos, deve realizar a mamografia, sim. O nosso ideal é a gente descobrir a lesão antes mesmo de pegá-la. Ou seja, bem pequena. Quanto menor, mais simples é o tratamento. A mamografia detecta, por menor que seja? A mamografia vai detectar as lesões menores do que 1 centímetro, antes dos dedos, né? Por isso que mamografia e ultrassom, muitas vezes, são exames que se complementam. Muitas vezes a gente precisa dos dois, ou de um só deles, a depender da idade. É dolorido a mamografia, doutora? O sonho de nós mulheres é que a mamografia não doesse, né? Existem alguns aspectos que são muito importantes na hora de realizar a mamografia. Primeiro, a sala é fria e a mulher já vai com frio. E é preciso se posicionar adequadamente no aparelho, deixar a musculatura bem relaxada, para poder a mama se colocar naquela prateleirazinha para a gente poder fazer a foto, né? O raio-x. Então, assim, é muito operador dependente. Então, a pessoa que vai fazer a mamografia do paciente tem que estar bem tranquilo, bem sem pressa. Vai comprimindo ali devagarinho, que dá tudo certo. Então, depende muito da mão de quem está fazendo, do estado emocional do paciente, se ele vai morrendo de medo, dói mais, e do relaxamento na hora do momento do exame. Então, a gente tem que se entregar ao aparelho, tem que ficar molinha, né? E não ir contra o aparelho. Dessa forma, vai doer bem menos. E outra grande dica é nunca fazer no período pré-menstrual. Não porque vai dar errado o exame, mas porque vai estar mais doída a mama. Então, o melhor momento é no período pós-menstrual, que aí nós estamos com as mamas menos inchadas, menos doloridas, e o exame vai se dar de forma menos traumática. É um resultado mais claro, né? Mais consistente. Não, né? Pelo resultado em si, mas pela forma dela deixar fazê-lo melhor. Então, a gente acaba tendo um resultado melhor, sim. Então, a mulher não deve temer. Não. Olha, bicho, mulher tem coragem, mulher tem garra, a gente pode fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Doutora, nós não somos o sexo frágil, então a gente pode enfrentar isso daí também. Olha, tem até uma história rapidinho que se conta, que a mulher, ela assiste a novela, balança o menino, canta, faz o feijão, mexe a panela, troca de roupa, tudo numa mesma hora, né? E muitas vezes o homem bota o leite para ferver, fica olhando, não faz outra coisa, só faz olhar o leite lá fervendo e deixa derramar, né? São as habilidades dos dois sexos, né? Eu acho que o homem tem umas habilidades melhores para algumas coisas mesmo, eu reconheço, do que as mulheres, não? Direção, por exemplo. Mas, assim, realmente, eu acho que a mulher é forte. Nós somos fortes. A gente pode cuidar de criança. Eu acho que uma coisa pior para uma mãe é quando um filho está doente, a gente enfrenta. Então, vamos cuidar da gente, vamos enfrentar, não ter medo de bicho nenhum, não. Que com coragem a gente vence. Temos que ter fé na vida, fé na gente. E acima de tudo, para ter a saúde, né? O exame da mamografia é um tratamento preventivo, exatamente para ela ter outras obrigações, não deixar de cumprir as outras obrigações, né? Não, o exame não é... Eu sou mulher, já faço a minha mamografia. A primeira vez que eu fui fazer, eu fui igual a elas, morrendo de medo. Deve ser o fim do mundo. Não foi tão ruim assim. Então, hoje eu passo a minha experiência. Gente, vamos enfrentar. É simples, é rápido. E em mãos habilidosas, a gente consegue fazer de uma forma bem tranquila. Doutora, mas sabe o que é que acontece? Que eu acho? É que as mulheres acreditam mais na vizinha. Sabia? Eu acredito na vizinha, porque a vizinha diz que machuca, provoca a reação do medo. Aí as mulheres não vão temendo as dores e os problemas que possivelmente possa acontecer à luz da imagem dela, né? Então, as vizinhas, outro dia eu fiz essa pergunta aqui, geralmente doutor André Porto esteve aqui, né? E ele disse que as piores inimigas dele, as maiores inimigas dele, eram as vizinhas. Porque quando tinha um sintomazinho na perna, na unha, no dedo, a vizinha dizia, não vá ao médico, isso aqui é isso, aquilo, outro. Ele disse, na verdade, você deve ir ao médico. Então, minhas maiores inimigas, Leite, são as vizinhas, as amigas que dizem que não faça isso. Aí as pessoas se prejudicam e criam os problemas
em razão da falta de cuidado em acreditar na vizinha e não acreditar no profissional. Mas, doutora, voltando ainda para a questão do setor público, que muito me preocupa, eu acho que não só a mim, mas a todos, toda a população, toda a sociedade de um modo geral, esses exames só se faz, ou essas prevenções só se faz, o serviço público custeia essa despesa, as mulheres podem procurar os hospitais públicos? Nós ainda estamos muito aquém do que a gente realmente precisa. Eu acredito que as universidades ajudaram muito com os ambulatórios de mastologia, né, a nossa sociedade caririense em atendimento gratuito às mulheres que necessitam. Mas, assim, precisa de uma participação maior, de um envolvimento maior para a saúde da mulher, principalmente do ponto de vista da mama, na atenção pública de saúde em todo o município do Cariri. Acho que a gente pode melhorar bastante. Mas as mulheres de menor poder aquisitivo, por uma questão assim de prevenção, podem procurar os hospitais públicos, devem procurar os hospitais públicos, e esse atendimento elas têm lá, doutora? O caminho básico agora não são os hospitais. Eu acho que elas devem procurar o posto de saúde, o médico de família, e durante o preventivo pedir para examinar as mamas, se não é uma rotina, e solicitar quando é que é o meu tempo de fazer mamografia, realizar mamografias, e se tiver alguma alteração, ser encaminhada para o especialista. Adianto que a Faculdade de Medicina de Juazeiro tem atendimento gratuito de 2 mastologistas e, assim, 2 ambulatórios semanais, e tem ajudado muito a população de Juazeiro. Crato também tem ambulatório e Barbalha também tem ambulatório de atendimento social. Não se previne quem não quer? Alguns por medo, outros porque, infelizmente, o nosso sistema ainda é burocrático, né? Alguns se perdem ao longo das filas e dos remanejamentos. Mas, assim, não se conformem com o primeiro não. Se receber um não num posto de saúde, procure a Secretaria de Saúde. Se receber um não da Secretaria de Saúde, procure as universidades. Eu acredito que tem sido uma porta bem interessante para nós mulheres. As universidades têm dado um apoio muito bom. A URCA, na parte da enfermagem, né? As outras universidades também da enfermagem, e as universidades de medicina, que também têm atendimentos gratuitos. Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista e professora das Faculdades de Medicina de Juazeiro e da Universidade Federal do Cariri, né, doutora? Universidade Federal do Cariri, né? Aqui prestando contas, não, dando essas informações maravilhosas para você, mulher. Olha aí, eu não sabia que a Universidade Federal tinha 2 profissionais de mastologia fazendo esse trabalho. FMJ, né, doutora? Mas já a Universidade Federal, até porque as universidades, de um modo geral, ela tem essa função pós colação de grau, né? Ela tem, a universidade como um todo, ela não tem essa função exclusiva de formar as pessoas apenas no período da cadeira escolar, mas sim pós esse período, saber como é que anda. E eu acho que daqui a pouquinho nós avançamos muito nessa questão, mas precisamos avançar mais na questão da educação. E eu tenho certeza que a Universidade Federal, em breve traremos aqui a reitora, até uma reitora, né, da Universidade Federal. Recebi grandes elogios dela, não a conheço, mas farei questão de convidá-la para participar do programa Café com Leite. Mas saúde é o nosso tema de hoje, prevenção é o nosso tema de hoje, Outubro Rosa é o nosso tema de hoje, cuidado com as mulheres é nosso tema de hoje. Mas eu não posso deixar de incluir também um tema importante, a Uniodonto. A Uniodonto cuida da sua saúde bucal, um plano de saúde maravilhoso, fácil de aquisição, custo baratíssimo, onde qualquer pessoa tem acesso fácil, e um grande número de profissionais que estão atendendo pela Uniodonto. Nós temos o prazer de ter esse plano na nossa empresa, e nós indicamos para você que pretende, de pessoa física, empresa, adquirir para os seus funcionários, fácil acesso, Uniodonto, saúde para você, na boca também, lógico, né? Doutora, esse processo de prevenção, eu sempre me preocupo com a questão das políticas públicas. Eu sempre me preocupo com o serviço público, porque, olha, eu sou contra o serviço público cuidar de rodoviária, cuidar de mercado, cuidar de outras atividades. O serviço público tem que cuidar de educação,
e saúde, e infraestrutura para as pessoas terem uma vida melhor. Lógico, aí quando eu vou lá para a questão desses outros itens que eu citei, eu não estou dizendo que sou contra de que não faça. Eu sou a favor de que fiscalize, mas que deixe esse processo pelo serviço privado lá, pelos usuários, enfim, por qualquer outra pessoa que não se tome tempo dos gestores públicos com esse processo, mas sim com a saúde e com a educação das pessoas e com a infraestrutura. Então vamos para a saúde aqui, que é o nosso tema, e provocar ao serviço público, acima de tudo, uma melhoria nas pessoas, no processo de atendimento, que isso é uma dificuldade. Todos os profissionais da área de medicina que sentam aqui para a gente bater esse papo, dizem que essa dificuldade assim, é imensa do serviço público de um modo geral, mas isso vem melhorando nos últimos anos. A senhora vê uma melhora nos últimos anos, em especial no atendimento às pessoas por parte do serviço público, seja estadual, municipal ou federal, flexibilizando para os profissionais da mastologia para atender melhor aí depende do profissional, mas atender com mais intensidade as pessoas. Tivemos algumas melhoras, né? A vinda do regional é grande, né? As pacientes têm acesso, mas assim, por exemplo, na saúde da mama, nós ainda não demos alguns passos bons. O regional poderia já ter um ambulatório, o regional já poderia ter a própria cirurgia eletiva de mama, do qual ainda não funciona, e é uma proposta que foi colocada para o hospital. Eu acredito que deve estar sendo organizada e melhor elaborada. Na verdade, o regional se tornou pequeno, né? Ele viria para abraçar muitas coisas e hoje já não comporta as coisas que já começou a abraçar. E eu acho que os municípios também eles precisam acordar, né, no sentido de tentar fazer um pouco aqui antes de só encaminhar. Então, acredito que Juazeiro tem condição de ter atendimento e cirurgia em hospital público. Crato já tem algumas coisas que funcionam nesse sentido. A paciente do Crato hoje ela é atendida, ela já é operada e já é encaminhada para a oncologia com tratamento cirúrgico. Crato deu um passo bom nesse sentido e vem mantendo ao longo aí desses últimos 10 anos. E, assim, precisamos querer fazer, né? Eu acho que os grupos têm que sentar, chamar os profissionais da área, discutir como eu posso melhorar alguma coisa dentro da minha administração. Eu queria melhorar a saúde da mama. Inclusive, eles são tão, assim, ignorantes do ponto de vista da saúde, que eram programas que poderiam, inclusive, pleitear uma administração mais voltada para a saúde, barata, porque eu não acredito que seja caro fazer exame de mama, né, preventivo ginecológico, e poderia ter a cara, digamos assim, do administrador. Então, precisam acordar para isso, que tanto é bom para o povo, como é bom para eles do ponto de vista político. E eu acho que com coisas muito simples, daria para se fazer muito mais. Doutor, existe um processo, o governador Cid Gomes esteve aqui no programa, e ele disse que existe aqueles processos dos primeiros atendimentos do município, aí depois vem os atendimentos do Estado e depois o da União. É um processo de, eu não diria de crescimento, mas de posição, talvez, dos níveis, né? E aqueles primeiros atendimentos é de responsabilidade do município. Até porque, se não me falha a memória, todo o serviço público de saúde é custeado pelo governo federal. Né? Apenas os repasses para os municípios e estados e tudo. Mas, na verdade, é pelo governo federal esse repasse. E os municípios têm aquele atendimento básico, segundo o governador, né? Eu não sou da área, mas o governador disse aqui que o município tem a responsabilidade dos atendimentos básicos, depois vem o Estado com numa outra esfera, um outro nível, em seguida a União com aqueles casos mais extremos, etc. Então, dentro desse contexto, essa divulgação, o envolvimento dos profissionais de saúde, em todas as áreas, mas em especial no nosso caso aqui, de mastologia, a nível de região aqui, os profissionais da mastologia estão buscando do serviço público, cobrando mais do serviço público, ou ainda estão aguardando que venha do serviço público? Eu acho que teve alguns momentos de maiores aproximações, né? É distante essa familiaridade com o serviço público? Não, até porque o paciente que é atendido a nível, por exemplo, das universidades, ele vem pelo serviço público, né? Ele vem do PSF, que é feita uma referência, que vai para a especialidade hoje pelas universidades. Mas eu acho que, assim, realmente merecia um momento
um diálogo mais próximo, sim. Não precisava ser com os prefeitos, eu acho que com os próprios secretários de saúde mesmo. Tipo assim, nós já tivemos tempos em que nós fizemos em outras administrações, já há mais tempo, que a gente pegava todos os profissionais do programa de saúde da família, os médicos, e aí a gente treinava eles, dizia, olha, vocês precisam referenciar isso é que é o ponto importante. Então, assim, treinar os médicos da assistência básica para quando eles referenciarem com optimização, ou seja, referenciar o que precisa ser referenciado. Né? Que às vezes a gente atende 10 pacientes, aí 7 daria para ser resolvido a nível primário e 4 realmente precisava da gente, especialista. Certo. Então, a optimização da referência, eu acho que é um ponto que os gestores, com informação em seus próprios médicos, né, da saúde básica, eles poderiam optimizar muito mais, verdadeiramente. E com certeza atingiria um público menor, ficaria mais classificado os atendimentos, né? E beneficiaria a toda a sociedade, né? Esses programas já aconteceram, acho que precisam acontecer novamente. É porque entra aí uma política muda, e daqui a pouco nem tem informação do que existia, porque não é repassado, na verdade, não é má vontade, é falta de percepção política real. E é por isso que é importante esses momentos aqui, da gente estar questionando, da gente estar falando, porque refresca a memória, né? E, de repente, assim, surgem boas ideias. Doutora Sheila, a senhora está atendendo aonde? Eu acho que quando a gente está assim, na mídia, a gente tem que colocar os serviços gratuitos, né, que são nas 2 universidades. A Universidade Federal, a gente atende em Crato, município do Crato, lá no Centro de Especialidade do Crato, e pela FMJ na própria Faculdade de Medicina, onde a gente tem uma disponibilidade de vaga até considerada. Agora, a distância é um pouquinho maior, às vezes as pacientes sentem um pouco de dificuldade de irem até lá. Ainda não tem muito serviço de ônibus, um serviço de muitas topics para aquela região ali, voltada ali à Universidade da FMJ e da Federal do Cariri. Então, lá a gente tem uma disponibilidade boa ainda de vagas, mulheres. E no próprio consultório, né, na Provida, na Rua São José, inclusive esse mês a gente tem aí algumas facilitações, que foi a forma que nós encontramos dentro da nossa empresa de ajudar no Outubro Rosa, foi promovendo alguns pacotes, alguns descontos para ajudar as mulheres que de repente estejam aí necessitadas. Doutora Sheila Ulisses Paiva, atendendo ali na Provida Cariri. Eu digo para você, mulher, busque a sua prevenção, seus cuidados com a saúde. Afinal de contas, prevenção ainda é o melhor remédio. E a doutora Ulisses, profissional exemplar, sempre aqui contribuindo com essas informações maravilhosas. E eu não posso deixar aqui de sugerir que você a visite sempre que necessário. Até mesmo sem ser necessário falar, não custa nada, né? Afinal de contas, você não sabe quando vai ter problema. Doutora, de coração, eu quero agradecer a senhora pela presença. Eu tenho certeza, como nosso telespectador, enriqueceu-se com essas suas informações e só veio a engrandecer o nosso programa, a sua presença. Muito obrigado. Eu mais uma vez agradeço. A gente começou o programa dizendo ele que eu me sentia muito lisonjeada pela escolha, porque sou mulher, além de médica, né, que trabalho nessa área, me compadeço de nós mesmas e acho que a divulgação, a informação ainda é um grande remédio. E eu fico feliz que os profissionais de saúde e os profissionais que não são da área de saúde, às vezes, têm uma percepção maior até do que os nossos gestores e nos ajudam, e ajudam você, mulher, em casa. Então, parabéns pela escolha. Você foi pioneiro nessa história do Outubro Rosa na mídia, um dos primeiros a fazer, está de parabéns e continua prestando aí seu papel social muito importante. Muito obrigado, doutora. Espero em outubro de 2015, a senhora aqui, antes também, né? Mas, se Deus quiser. Em outubro de 2015 aqui, o convite já está feito. Chegamos ao final do programa Café com Leite, aqui com a doutora Sheila Ulisses. Encerramos aqui, triste porque esse tempo é muito rápido, mas o multimídia está chegando aí. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos de volta aqui com um novo tema e um novo convidado. Um abraço a todos e até lá.